Graças a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Grato a Deus, agradecido por esta rica oportunidade. Aleluia, Deus! De estar aqui na minha terra natal, onde nasci há 62 anos atrás, filho de bancário, que na época o banco não permitia que um gerente ficasse mais do que 2 anos numa agência. Mais do que 2 anos o banco já começava a preparar a transferência. E assim meu pai passou por aqui do ano de 1961 para 62, se me falha a memória. Eu nasci em 62 e em 63 ele partiu daqui para a cidade de Pérola, Pérola do Oeste, perto de vocês. Lá nasceu a minha outra irmã, a Meire. Depois ele foi transferido novamente para Guaíra. Guaíra foi bem rapidinho, não deu tempo de fazer filho lá não. Lá não teve filho. Depois ele foi para a cidade de Apucarana. Lá em Apucarana ele chegou em 65, lá teve o caçula, 66. Aí minha mãe foi e fez a laqueadura. Aí quando o banco quis transferir, ele falou, não, agora chega, ainda tem um filho de cada lugar. Então agora tem jeito. Mesmo assim ele ainda ficou no banco alguns anos, né? E depois, então, ele saiu do banco. E eu louvo a Deus, então, porque um ano é minha terra natal. Aleluia! Estava vindo aqui, a última vez que eu estive aqui, antes do pastor Paulo, foi em 2011, quando ele veio receber um título aqui, dado por uns vereadores da cidade. Ele era músico, professor de música, e ele formou orquestra de música na Assembleia de Arapongas, formou em Umuarama, formou coral em Pérola do Oeste, formou uma banda em Guaíra e, por último, coral em Apucarana. Por onde ele passou, ele deixou uma marca. Aleluia! Né? E aqui, em 2011, ele foi agraciado com o título dado por uns vereadores aqui da cidade, e nós estivemos aqui para receber ele junto com ele, num culto de ações de graça lá na igreja do pastor Perseu Fontoura, qual eu conheço há muitos anos. Conheci ele da minha casa, ainda bem jovem, né? E ele já fazendo a obra do Senhor. Então, louvo a Deus, moço, por o Senhor ter concedido, né, este caminho, e o pastor Paulo agora, né, oficializando esse trabalho aqui, nessa cidade. Amém? Irmãos, está bem frio. E aqui tem uma outra particularidade. Este corpo que vocês estão vendo aqui, ele está montado através de algumas próteses, através de alguns parafusos. E quando pensa que o frio vai vir, o meu corpo já está avisando que está vindo, né? E o corpo já não estava muito bem. Com essa friagem que houve de domingo para cá, eu estou duro. A minha coluna tem 6 parafusos e tem 2 próteses de titânio. O joelho tem outro e o braço aqui agora acabou de receber esse ano também mais 2 próteses. Então as dores estão muito grandes. Mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração. Aleluia! Eu disse ainda hoje à tarde que tinha 2 palavras queimando no meu coração e eu ainda não sabia para onde que eu ia. Mas aí o Espírito Santo ele vai trabalhando, né? Quando paramos o carro na frente, eu fiquei no instante dentro do carro, ainda pensei em algo, orei a Deus ali, e o Senhor acalmou meu coração. E a hora que eu fiz a leitura oficial, ainda fiz a leitura em cima dos 2 textos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E sobre o texto paralítico, que foi trazido pelos 4 amigos, chegou, e a porta estava fechada, e não havia mais nenhum lugar. Eu agora há pouco eu contei, nós temos 40 pessoas aqui dentro, eu não estou vendo nenhum lugar. E para confirmar a palavra, aleluia! Se chegar agora aqui fora, vamos ter que abrir esse teto. Nós vamos ter que abrir o teto, porque a porta já está fechada. Os bancos já estão ocupados. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu vou começar a pregar, irmão. Vou começar a falar. A vontade é de falar muito, mas eu já ouvi tanta pregação aqui hoje, irmão. Todos eles aqui trouxeram mensagens, né? Então eu não vou pregar muito, mas vou pregar bem rápido e o muito vai ficar pouco. E logo a pouco, daqui a pouco, nós vamos raspar fora e vamos cair na estrada. Porque nós temos 1000 quilômetros para fazer até em casa. Bendito seja o nome do Senhor. 3 pilares é necessário para que
Para que uma igreja, você vai me ajudar a pregar? Então vai, se você dá glória a Deus aí, eu prego aqui. Ajuda aí. Amados, 3 pilares é necessário para que uma igreja desenvolva e para uma igreja cresça. Nós começamos a falar aqui sobre o ide por todo mundo pregar o evangelho. Estamos chegando aqui em Umuarama, já estivemos aqui há algum tempo atrás, lá para Serra Dourada, né? Lá para Serra Dourada, e agora aqui no Distrito Industrial. Cumprindo o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero voltar daqui a algum tempo, irmãos, eu não sei se eu consigo voltar em novembro, em outubro, né? Em outubro, ou se vai ser em fevereiro, lá em Cafezal, ou quem sabe vai ser novamente agora nesse mês em Perobal, mas a próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver a palavra do Senhor se cumprindo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A igreja precisa ter resultado. O resultado da igreja é pregar o evangelho, anunciar o evangelho, aqueles que crêem serem batizados. A igreja cresce através do batismo. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ver um outro pilar que a igreja cresce? Você quer ver qual é? Estes sinais seguirão aos que temem. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o presbítero Danilo leu a palavra de Atos 2,42, ele lá diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E foi indo lá na frente, se não me engano, versículo 47 diz que os sinais acompanhavam a igreja, e todos os dias Deus acrescentava à igreja o número daqueles que seriam salvos. Amados irmãos, esse é o resultado da igreja, é um pilar da igreja, é milagre, é salvação, é transformação de vida, é viciado que entra ali viciado e sai daqui liberto, é doente que entra aqui coxo e sai aqui andando, é o cego que chega aqui cego e sai pegando. Estes sinais precisam acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja, ela continua avante, puxante. Por quê? Porque os sinais do Senhor estão acompanhando a igreja do Senhor. 2 pilares. A igreja precisa ter palavra. Eu já vi aqui, irmão, só com uma pitadinha que ele deu aqui, só com um sinalzinho que ele deu, eu já vi essa palavra aqui. Bendito é o nome do Senhor, aqui tem palavra, aqui tem palavra. A igreja, o pilar da igreja, palavra, oração. A oração precisa de homens e mulheres de palavra e de oração. A palavra pregada, a oração converte o coração e as almas vai se chegando. Bendito seja o nome do Senhor. É um pilar da igreja, palavra, oração. E eu quero crer que neste local aqui tem palavra, Cafezal tem palavra, Perobal tem palavra, Iporã tem palavra, terrenos e mulheres de oração, e os sinais vão continuar acompanhando. Almas aceitarão Jesus Cristo como Salvador, e aqueles que estão doentes serão curados, demoniado vai ser liberto, e os sinais vão acompanhar a igreja do Senhor. Mas ainda falta um, né? Falei 3, ainda falta um. E agora eu quero ver quantos glórias a Deus vai ter aqui dentro agora. Quero ver. Falta um ainda. Para que tudo isso aconteça, para que o doente seja curado, é preciso que tenha o que dentro da igreja, irmãos? Precisa ter doente. Se todo mundo é são, como é que vai haver milagre? Irmãos, há muitos anos atrás deu um negócio lá em Peruíbe, irmão. E começou a aparecer uns irmãos com câncer. Olha, em um ano apareceu o Moab com câncer. Alguém conhece o Moab? Quem conhece, né? O Moab com câncer. Apareceu o Vandinho, câncer. Irmã Nair, mãe da missionária, está lá em Sorocaba, câncer. Irmãos, olha, um Deus me acuda. Mas olha, eu nunca vi a igreja orar tanto como orou naquele ano, irmão. A igreja não foi para oração, foi para a campanha de oração. Eu cheguei para os obreiros de óleo e falei assim: olha, todas as vezes que eles pisarem dentro da igreja, você pega o óleo, vai lá e unge e repreende a enfermidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, daquele câncer não morreu nenhum, daquele não. Depois, mais tarde, veio de novo, né? Mas o Moab está vivo até hoje, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Ele continua tocando o seu instrumento. O Vando passou por aquele câncer. Eu costumo dizer que o Vando foi o moço que quis ser meu genro e acabou meu filho. Bendito o nome do Senhor. O namoro terminou,
mas ele transformou num filho, porque aceitou Jesus Cristo como Salvador através da doença, e através da doença ele ficou firme, foi ao diaconato, foi ao presbitério, foi coordenador geral da mocidade, antes de você, né? Antes de você, ele foi o coordenador geral da nossa mocidade. Depois então de 12, 13 anos, o câncer veio, e aí ele foi embora e partiu para a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Irmã Naíra, aconteceu a mesma coisa, foi curada do primeiro câncer, foi curada do segundo câncer, e depois passou alguns anos, aí veio uma doença e a levou para a glória do nome santo do Senhor. Mas o que eu gostaria de falar com vocês, o Espírito Santo me fez lembrar, que quando chegou naquele final do ano, tem mais um que eu estou lembrando quem era 4, quando chegou no final do ano, Raul, esse mesmo, missionário que está lá em Brusque, está lá em Brusque, eu dirigi Brusque agora há pouco tempo, e veio mais um câncer nele, vocês querem saber, né? Veio mais um câncer lá, acho que foi no rim, o rim estava totalmente tomado, o médico que fez os primeiros laudos, não vai ter jeito, vai morrer quando Deus permitir, quando chegar a hora, morre, quando não chegar a hora, não morre, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Falou comigo ainda ontem, falou comigo, pastor, estamos esperando você aqui dia 11, você vai ficar na minha casa, vou ficar na sua casa, ou vou ficar em frente da sua casa, que a minha casa está nas minhas costas, eu carrego ela junto, né? Mas eu vou ficar lá, vou para Brusque lá e vou glorificar e exaltar o nome do Senhor. Era 4 realmente. Mas aí eu fiz um desafio, amados irmãos, na passagem do ano, eu disse, irmãos, esse ano foram 4 irmãos curados de câncer, o povo, Deus, aleluia, nego deu piruleta, e todo mundo contente, alegre, né? Eu falei assim, agora pro ano que vem, para ter 10 anos, irmãos, vai ter, eu falei assim, pro ano que vem, quem sabe nós vamos ter 10 aí, né, com câncer, e o Senhor vai curar, o povo, glória a Deus, aleluia. Eu falei, quem é que está preparado para passar pelo câncer? Misericórdia, Jesus. Silêncio. Acabou a alegria. Irmão, para ter milagre, para ter que ter doente. Para paralítico andar tem que estar aleijado, todo mundo falar tem que estar mudo, não tem outro jeito. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Umarama, Perobal, Iporã, Cafezal, a igreja precisa do teu transpilar, precisa ter palavra e oração, precisa realmente, amados irmãos, ter o necessitado, aquele que está doente, aquele que precisa de uma cura, precisa de um milagre. Pastor, como é que nós vamos fazer? Agora entra então Marcos capítulo 2, a casa estava cheia, Jesus estava na casa, bendito é o nome do Senhor, não tinha mais lugar para entrar, mas tinha 4 homens, 4 missionários, 4 diáconos, ou 4 presbíteros, ou 4 evangelistas, seja qual for o nome, 4 cooperadores, que saíram pela rua e foram de encontro com aquele paralítico. Bendito seja o nome do Senhor. Como iria terminar aquela história daquele culto em Cafarnaum se não fosse aquele paralítico? Olha a diferença, amados irmãos, que aqueles 4 homens fizeram. Olha a diferença. O culto estava acontecendo, já estava tudo cheio, não tinha lugar na janela, não tinha lugar na porta, mas agora chega 4 homens trazendo o necessitado. Bendito é o nome do Senhor. Mudou a história daquele culto, mudou a história, porque ao chegar aqueles 4 homens e não havendo lugar, os obstáculos eram grandes, não tinha como entrar pela janela, foram para a porta, o obstáculo estava na porta, a porta estava fechada. De repente um deles olhou para cima, olhou para o telhado e disse, olha, vamos subir o homem. Meu Deus, mas que é isso? Olha o obstáculo. Com certeza outro diz, a gente consegue. O terceiro falou, vamos lá, o quarto tem que começar. Bendito é o nome do Senhor. Eu digo nesta noite, irmão, não fica só olhando não fica só olhando, vai a luta, vai evangelizar, vai levar a palavra, seja missionário, levando e buscando as almas para o Senhor. Não tem outro jeito, igreja. Você quer ver o paralítico andar? Traga o paralítico aqui. Aleluia. Você quer ver aquele que anda ébrio por aí caído na sarjeta? Quer ver ele transformar? Traga para a igreja. Obstáculos haverão.
O obstáculo ele não pode ser que no meio do caminho ele caia. Você for levantar, ele vai cair junto com ele. Mas não fica caído não. Levanta, dê a mão para ele, põe ele de pé. E vamos para a igreja. Foca, tem que focar. Se você está focado em ganhar vidas para Cristo, não perca o teu alvo. O teu alvo está aí, olha. O teu está aí na rua. Chega aqui e traga aquela pessoa. Só vai haver salvação de almas se entrar aqui, almas pecadores aqui dentro. Não vai haver. O sinal só vai se cumprir se chegar os doentes aqui. Só vai haver cura de câncer para o céu, cancerista aqui. Agora quem é que vai trazer? Eu não vou sair de Peruíbe para vir buscar cancerino aqui não. Eu não vou não. Quem vai buscar é você, meu irmão. É você, meu irmão. É você mesmo. Eu estou vendo aqui, nesta noite, cooperadores, diáconos, ministros, eu estou vendo aqui pelos evangelistas, missionários, que irão buscar as almas e trazer. Agora vocês fiquem descansados, faça a tua parte, porque Deus sabe fazer a dele. Aleluia! Quando aqui chegar, a palavra vai ser pregada, a oração vai ser orada, e eu creio no milagre, eu creio em salvação, eu creio em transformação, eu creio, amados irmãos, na palavra do Senhor. Eu creio que se cumprirá aqui as 4 coisas importantes: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo leva para o céu. Aleluia! Não há milagre maior do que o milagre da vida eterna, da transformação para a vida eterna. É isso que nós precisamos. Irmãos, eu não sei pregar bonito, eu não sei falar aramaico, hebraico, não, alemão, eu falo português, mas o que eu falo é isso: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo faz milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Meu amado, estudar a palavra é bom. Nós temos estudo, fazemos estudo, eu não sei quantos diplomas eu tenho lá, talvez as paredes lá no meu escritório não caibam todos os diplomas que eu tenho lá, mas o que manda, meu amado irmão, é a unção do céu, é a palavra do céu, do céu, é dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. Não tem outro jeito. Esta é a nossa missão: ganharmos vidas para Cristo. Bendito é o Senhor, oh, glória. Eu falei aqui sobre a palavra, falei sobre a missão, e a comunhão é um pilar muito importante. A comunhão, irmãos, nós temos comunhão com o outro. Casa dividida não tem futuro. Tem que ter comunhão. Precisa que todos falem a mesma língua, para que todos falem a mesma palavra. Aleluia, Deus. Será Deus Ministério Vidas para Cristo. Nós costumamos entrar em oração logo que passa o congresso geral. Nós entramos em oração e os dirigentes começam a indicar e mostrar algum tema para o próximo ano. E para esse ano passado, qual foi o tema? Me ajude aí, o ano passado. Identidade cristã. Ano da identidade cristã. O que houve? Pastor, por que esse tema? Porque nós sentimos que atualmente os crentes estão perdendo a identidade. A identidade está sendo perdida. E nós fomos para a oração e fomos buscar o Senhor, e o Senhor nos despertou para anunciarmos o ano da identidade cristã. E eu louvo a Deus, irmãos, que houve uma mudança muito grande. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor atendeu as nossas orações. Pregadores, preletores, esses homens que vocês estão vendo aqui, trouxeram mensagens maravilhosas que impactou a toda a gente, e nós vimos ali sendo restaurada a identidade cristã. Para esse ano, o Senhor nos deu um tema, o ano da unidade. 25 anos é o ano da colheita, o ano da unidade, vivendo a unidade cristã. A comunhão, ela depende da unidade. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto. Tem um texto aqui, irmãos, que eu procurei no dicionário e me deu essa definição. Vivendo a unidade significa estar junto em harmonia, com um propósito comum.
apesar das diferenças, pode haver diferença, pode haver, mas o propósito tem que ser o mesmo. Não se trata de uniformidade, mas de reconhecer a importância do outro. Reconhecer a importância do outro e caminhar em conjunto, valorizando o que une e deixando de lado o que separa. Quantos podem dar glória a Deus aí? É esta unidade que eu quero encerrar nesta noite dizendo para vocês. Igreja Assembleia de Deus, Vidas para Cristo em Umuarama, unida na mesma fé, no mesmo propósito, com o Cafezal, com Perumbal, com Iporã, com o mesmo propósito. Pastor, e qual é o propósito? É ganhar vidas para Cristo. É ganhar vidas para Cristo. Esse é o propósito da nossa igreja, ganhar vidas para Cristo. Amados, olha só o que diz aqui, ó, reconhecer a importância do outro. Sabe o que isso quer dizer? É que aquele outro, que talvez você passe por ele caído na sarjeta, que você até vira assim para ele e passa de lado, aquele outro, o Senhor Jesus pagou o mesmo preço pela tua alma, pagou pelo aquele outro. A importância de você olhar para aquele outro é porque ele custou o mesmo sangue. É o mesmo preço, meu amado. Reconhecer a importância do outro. Quando aquele homem samaritano foi assaltado, bateram nele, roubaram e deixaram na beira da estrada. Veio agora o levita, olhou e não deu importância. Veio o sacerdote, olhou e não deu importância. Agora veio o samaritano e olhou para ele e deu importância para ele. Por quê? Porque Jesus morreu por todos. Bendito seja o nome do Senhor. Não faça acepção de pessoa, não faça essa diferença não. Jesus morreu por mim, por você e por todos aqueles que estão lá fora. Portanto, igreja, vamos focar, vamos ganhar vidas para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Finalizando aqui a definição do que é viver em unidade, diz assim, olha, valorizando o que une e deixando de lado o que separa. Deixa de lado. Ah, tem diferença, deixa de lado. Ai, aquele Senhor, deixa de lado. Foca no Senhor, foca no Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós precisamos focar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Muito em breve nós ouviremos o toque da trombeta de Deus. Diz a palavra do Senhor que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para estar com o Senhor na eternidade, para estar lá em Canaã, aonde o Senhor nos prometeu uma nova cidade, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque tudo isso são passado. Agora nós teremos uma nova vida com o Senhor. Portanto, igreja, foque em ganhar vidas para Cristo, foque em trazer aqueles que estão perdidos para dentro da casa do Senhor, obreiros que aqui estão, obreiros aqui no Paraná. Ah, meu amado, você tem uma missão, discipula, ensina. A palavra do Senhor diz em Mateus, ensinando a todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, igreja do Senhor, façamos um trabalho de buscar as almas lá fora. Obreiros que a questão ensina, exorta, prega e prepara o povo para chegar em Canaã, porque aqui não é nosso lugar não. O nosso lugar está preparado lá em cima, e nós temos que caminhar. Caminhamos para Canaã, para chegar no grande dia e encontrar com o Senhor. E quando encontrar com o Senhor e chegar no tribunal, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: oh, servo bom e fiel, entra agora para o gozo eterno, entra agora para aquele que está preparado. Bendito é o nome do Senhor. E eu quero estar lá e quero crer e quero ver a cada um de vocês. Diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Eu quero receber o meu, porque esse corpo aqui está cansado, mas eu vou receber um corpo glorificado. Mas nós vamos saber que aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que tiveram
a sua vida transformada. E aqueles que levaram a sério e caminharam para Canaã, vai chegar lá e vai ouvir do Senhor: entra para o gozo eterno. Quantos querem chegar em Canaã? Quantos querem chegar em Canaã? Eu quero então terminar aqui a minha palavra, a palavra de Deus nesta noite, agradecendo de todo o coração, pastor Paulo, missionária mãe Neis, Sara, Igor, né? Isaac, que conheço há tantos anos, né? Conheço Isaac antes que o senhor, viu? Isaac era de 15 anos, Isaac tinha 15 anos na época, né? Louva a Deus para essa família que nos hospeda, né, irmãos? Com tanto carinho. Eu sei que não é fácil, né? 6 homens, encher barriga de 6 homens não é fácil não, né? Não é fácil, 5,5, né? Minha aqui é só meio, né? 5,5, né? Não é fácil, mas louva a Deus pela vida de vocês, pela hospitalidade, por todos vocês, o Fábio com a irmã Rosângela, né? Que preparou lá um jantar, né? Um jantar. Eu sei que parece que aqui também vai ter um jantar, vai ter um jantar. Olha só, eu estava preparado para rapar fora, viu? Vocês têm uma ideia, eu estou com uma panela de carne feita lá dentro do carro. Eu já preparei a tarde, né? Preparei a carne e já ia preparar o arroz. Quando chegou a notícia aqui, chegou a mensagem que não, tem um jantar lá em Umarama, né? Daí eu falei, mas é a panela de carne, eu botou uns pão no caminho pode ter no pão e colocar. Agradeço a Deus, irmãos, pela hospitalidade, por todos vocês. Quero crer em Deus que a gente vai voltar outras vezes, vai estar com vocês aqui. Deus, muito obrigado. A igreja de Umarama, a igreja de Peroval. Eu espero voltar na próxima vez. Eu quero fazer um batismo aqui, irmãos, e ver as almas que vocês ganharam, sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Quero ter aqui um culto de gratidão. Culto de gratidão é um culto que a gente faz por semana. Toda semana, ou departamento ou gratidão. A gente tem um culto. Esse culto, irmãos, eu não chamo pelo nome não. Sabe por quê? Porque gratidão tem que ser espontâneo. O irmão que recebeu uma bênção, ele pode ser escalado. O irmão, vem aqui contar a bênção. Ele tem que ter espontaneidade. Ele tem que ter desejo. Eu falei assim, eu vou à igreja hoje. Se for dada uma oportunidade, eu vou dar um testemunho. As vidas para Cristo tem um culto de gratidão que é desse jeito, irmãos. Eu não esquento a cabeça. Eu abro a oportunidade e fico aqui esperando. O povo fica tudo afoito, né? Tudo afoito para ver quem vai levantar. Dali a pouco levanta um, dali a pouco levanta outro, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu quero chegar um dia aqui e ouvir testemunhos. Bendito é o nome do Senhor, da obra do milagre que Deus fez em vosso meio. Quantos creem que se diga amém? Amém.